Hoje você vai ficar sabendo se vale a pena investir na Amer3, que é a fusão da BTOW3 com as lojas americanas. Vamos olhar a análise fundamentalista, será que ela tá boa? E a análise gráfica? A análise gráfica eu posso te dizer que tá bem interessante. Então partiu, moçada! Vamos começar aqui com o valor atual da Amer3, está em R$ 30,43. A sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização amarga nos últimos 12 meses de 65,86%. Galera tá chorando com essa empresa agora. No mês atual teve uma desvalorização de 5% já. Não chora não, galera. Uma hora isso passa. Será que vai passar? O PL dela, o preço sobre o lucro, está atualmente em menos 128,04 e a sua média histórica é de menos 51,61. Só teve PL negativo ao longo dos anos, desde 2011 que tem dados aqui. Então é lucro negativo que essa empresa gera. Preço sobre valor patrimonial atual está em 1,75 e a média histórica é de 2,64. Então o mercado ainda está disposto a pagar 1,7 vezes a mais do que ela tem valor patrimonial, e aqui embaixo a gente enxerga isso. O patrimônio líquido dela hoje está em 15,7 bilhões e o seu valor de mercado é de 27,4 bilhões. E olha só, ela não paga dividendos aqui, então nos últimos 12 meses e nos anteriores também ela não pagou dividendos. Então se é um critério para você encaixar na sua carteira, essa aqui já não entraria já de cara no primeiro slide. Olhando os destaques financeiros do segundo trimestre de 2021, receita líquida dela aumentou em relação ao segundo tri de 2020, 46,1%, então teve um aumento de receita considerável. O seu lucro líquido saiu de um negativo de 36 milhões, negativo, ou seja, prejuízo do ano passado, para 225 milhões de lucro nesse segundo trimestre. Então, sim, ela se recuperou muito bem do ano passado para agora, mas agora a gente tem que ver se ela vai conseguir manter esses lucros aí no positivo daqui para frente e melhorar as suas margens aí. Então vamos dar uma olhada lá na frente. Por enquanto, muito bom aqui no lucro, tá bom? Recuperação legal, Amer3. E agora dando uma passadinha rápida aqui para você ter uma ideia, numa notícia que saiu, Americanas pode dobrar de valor, diz BB, que vê a empresa menos endividada. O banco estabeleceu o preço-alvo de R$ 75,30 para os papéis, citando crescimento de vendas e ganho de margem líquida com redução da alavancagem financeira. A gente viu lá que o PL dela é negativo a vida inteira, minha gente. E vamos ver aqui o que esse BB está falando. A análise divulgada nessa quarta-feira surge em um momento em que as ações das gigantes de varejo acumulam forte queda, então está tendo queda no varejo em geral após ganhos expressivos no início da pandemia. Os papéis das americanas recuaram 51% nesse ano, negociados na faixa dos 36%, então eles estão achando que vão dobrar o valor. O desempenho na bolsa reflete a preferência dos investidores por outros segmentos do varejo, descontados em 2020 por conta do Covid-19, além das preocupações com o acirramento das concorrências no e-commerce e a capacidade das americanas em seguir ganhando participação de mercado e entregar rentabilidade aos seus acionistas, segundo a BB. Como é que você olha os resultados da empresa lá? Como é que você olha os indicadores de valuation mostrando prejuízo? Aí vem o pessoal falando isso aqui é especulação, porque quando você avalia uma empresa, você tem que olhar o histórico de rentabilidade dela no longo prazo, de entrega de retornos, e aí eles falam que pode dobrar? Pode sim dobrar, mas aí é um lado mais especulativo, não é o lado mais do investidor, mas tudo bem, BB tá falando aí que vai dobrar. Vamos dar uma olhada para frente na análise gráfica que realmente tem possibilidade de acontecer uma alta aí, eu vou explicar por quê. Margem bruta, que é um indicador de eficiência, a margem líquida também é indicador de eficiência da empresa. A margem bruta aqui, ó, como é que é a formulazinha dela? Lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, a margem bruta atual está em 28,79 e a sua média de 25,28. Ela consegue manter essa margem bruta na casa aí dos 25 no longo prazo, mas quando entra a margem líquida, que já é o que? O lucro líquido, que já extraiu todas as despesas da empresa, aí a sua margem líquida atual está a menos 1,61 e a sua média histórica é de menos 3,01. Então, ou seja, ó, a margem líquida dela, quando pega só o lucro líquido, tirando todas as despesas, é negativa praticamente no longo prazo. E o ROI aqui embaixo, que é um indicador de rentabilidade. Aí ele vai pegar o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Isso quer dizer o quê, Gustavo? Quer dizer que o quanto daquele patrimônio
a empresa consegue agregar valor e extrair o lucro líquido dela. Então hoje ela extrai menos 1,36% do seu patrimônio, ela não está conseguindo com aquele patrimônio gerar lucro, trazer valor para o seu acionista. E a média histórica dela é de menos 5,01, também aqui o zerozinho aqui, ó, a barra do zero, então o ROI dela sempre foi aqui embaixo no negativo. Receita líquida dela, até que ela consegue trazer uma receita aí que, se você olhar, ela é crescente no longo prazo, por mais que ocorram essas oscilações, e teve um pico de receita muito interessante em 2020 e 2021, mas quando você olha aqui para o lado, essa barrinha aqui, minha gente, é o zero, olha só, é o zerozinho aqui. Então, ó, o lucro líquido sempre negativo desde lá de 2011, até que de 2016, 2017, olha que se você olhar aqui, ó, começou a diminuir esse lucro líquido negativo, esse prejuízo à empresa, enfim, vem se recuperando isso aqui, e talvez as pessoas estejam apostando nela, porque na hora que entrar no saldo positivo, aí sim pode ser que essa empresa exploda. Dívida líquida dela é uma dívida líquida que chegou a ficar negativa, essa barrinha aqui, azulzinha, que é a dívida líquida, tá? Aqui é a dívida bruta misturada com outras coisas aí, só que a dívida líquida dela aqui, ó, zerou e voltou a entrar na dívida de novo, tem um pedacinho de dívida líquida aqui, e vamos ver se ela vai continuar com essa dívida líquida ali um pouco ali embaixo ou zerar ela de novo. E o EBITDA, capacidade de geração de caixa aqui, até que ela conseguia gerar um caixa aí no longo prazo, chegou em 2018, 2019, praticamente não conseguiu fazer caixa aqui, e agora vem sim voltando um caixazinho, só que quando você olha essa barra aqui de depreciação e amortização, essa barra verdinha aqui é gigantesca, come mais o caixa dela do que tudo aí, ó. Entrando agora na parte gráfica da MER3, que está muito interessante no longo prazo, desde lá de 2005 que ela começou a ser negociada aqui na Bolsa de Valores, e aí veio embora. Olha só, é uma empresa que você não olha aquele gráfico bonito, pega uma TRPL paulista, aí, a Transmissão Paulista, pega umas empresas desse tipo, uma Sanepar, você vai olhar um gráfico assim, ó, que é bonitinho de ver, que você vê que vai entregando valor, as ações vão valorizando no longo prazo. Aqui, ó, sobe e desce, sobe e desce. Quem aguentou segurar de 2005 até agora é um guerreiro ou uma guerreira nessa empresa, mas chegou aqui em 2016, olha que absurdo, chegou aqui em 2016, ela estava com o MACD cá embaixo aqui e o índice de força relativa também lá embaixo, e o que aconteceu? Ela deu essa alta violenta, gigantesca aqui, ó, de 1.250%. Eu sou rica! Aí sim, quem comprou aqui em 2016 ficou sorridente, mas agora ela está com a queda desde o seu topo histórico de 76% de correção violenta. Já passou há muito tempo os 50% de Fibonacci, os 61% de Fibonacci, está despencando, ninguém segura ela. Cadê o suporte aqui para segurar? E o bicho está pegando para o lado dela. Mas o que eu acho de interessante, que eu falei lá no início, que talvez pode sim ter uma alta aí nos próximos meses ou anos, não é coisinha de curto prazo nas próximas semanas, não. O quê? Porque eu estou falando de um gráfico mensal, isso aqui é gráfico de longo prazo. O que acontece? O MACD dela está cá embaixo no gráfico mensal, já está entrando nos seus extremos aqui o MACD, o índice de força relativa também está bem lá embaixo, força vendedora está muito pesado nesse ativo aqui. E o que aconteceu da última vez que ocorreu isso aqui, ó? Índice de força relativa lá embaixo, MACD lá embaixo. Foi exatamente onde? Lá em 2016, índice de força relativa no mesmo patamar mais ou menos, e o MACD também lá nos seus extremos, e foi aqui mais ou menos, galera. Olha só, teve essa alta gigantesca. Então, vamos olhar nos gráficos na frente. Quando ela formar um pivô de alta no gráfico semanal ou no diário, já pode ser um bom ponto de começar a comprar para talvez, claro que rendimento passado não quer dizer rendimento futuro, para talvez pegar uma alta aí violenta aí, porque o pessoal está apostando, BB Investimentos está recomendando, então o pessoal às vezes começa a confiar e começa a comprar, e você já está armado com essa empresa aí no bolso na parte gráfica. E ó, isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda, beleza? É o meu jeito de olhar. Para mim, no gráfico mensal, ela está chegando em pontos interessantes, mas tome cuidado que a azul está por baixo da laranja, apontando para baixo violentamente. Então isso aqui é indicação ainda de tendência de baixa nessa empresa, e aqui também a mesma coisa no índice de força relativa. E ó, outra coisa, perdeu a média móvel de 72 períodos, que agora vai criar para ela uma resistência muito forte aqui para ela romper na volta. Gráfico semanal. Já o gráfico semanal dela, isso aqui é clássico, não tem nem como falar que ela não está numa tendência de baixa. Olha só,
topos e fundos descendentes. Aqui um padrão clássico, fácil de entender, um gráfico gostoso até de estudar, porque olha só, que perfeito para você aprender o que é uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes. Então ela está aqui e não adianta, olha só, ela está fazendo outra pernada de baixa aqui, está nesse suporte de R$ 30,15 que vem cá de 2019. E se ela perder esse suporte, que ela já está quase perdendo, meu filho, minha filha, já vai lá para os 22,44, que é o próximo suporte forte para ela segurar ali. Então de 30 para 22 já vai ser uma queda violenta ainda. Então tem que esperar, não sai comprando agora não. Espera um pouquinho, espera fazer um pivô de alta, ou então espera o MACD ou o índice de força relativa dar uma sinalizada aqui de reversão de tendência, que aí sim você compra em pontos interessantes. Porque se comprar agora pode ser que ela caia para R$ 22,00 e já é uma queda violenta. E aqui embaixo o MACD dela continua, olha só, azul por baixo da laranja, divergência das médias móveis apontando para baixo, então a tendência de baixa está forte ainda. E o índice de força relativa também já está bem lá nos extremos e apontando para baixo, então continua na tendência de baixa no gráfico semanal. Cuidado se você sair comprando, enchendo o carrinho aí com essa empresa ainda, mas pode sim ser sim que quando ela mostrar uma sinalização de reversão de tendência aqui, lá no gráfico semanal ela busca aquela alta violenta ali e aí sim o BB Investimentos estaria com a razão. Eu, Gustavo, não entraria de jeito nenhum nessa empresa aqui agora, esperaria um pivô, um sinal aí, uns 2, 3 sinais de alguns indicadores para começar a fazer os aportes aí, e aí sim. Mas resumindo, essa empresa na parte fundamentalista dela não está nem um pouquinho agradável ao meu ver, tá? Me desculpe aí se você gosta dela. Eu não entro nos meus critérios de investimento, porque eu gosto de lucro positivo e crescente, receita crescente, eu gosto de patrimônio crescente, eu gosto de indicadores de margem bruta, margem líquida e ROI, tudo no positivo, bonitinho, com a margem bruta acima de 40%, ROI e margem líquida no mínimo acima de 10%. E gosto também de receber o meu tutuzinho, ó, meu capilézinho ali todo mês ou trimestralmente, que é o dividendos. Então, só entra empresa na minha carteira que paga pelo menos ali 3% de dividendos, e eu tenho um pedacinho da carteira só ali, uns 3, 4%, que são para aquelas empresas de crescimento que não paga nada, mas que entrega retorno para o acionista mesmo assim. Então aqui não entra de jeito nenhum, só na análise gráfica dela aqui, que está muito interessante o gráfico mensal dessa empresa, porque se ela reverter a tendência e repetir aquele padrão de 2016, aí, meu amigo, minha amiga, você vai se dar bem, você vai ficar sorridente com essa empresa. Mas a análise gráfica é coisa mais especulativa, não é fundamentalista, beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para receber todo o conteúdo e vamos junto nessa, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, galera, e tchau!